Se você está procurando o melhor SUV da categoria e está pensando em comprar esse carro aqui, eu assistiria esse vídeo aí primeiro. E para que não restem dúvidas, você vai sair desse vídeo aqui sabendo tudo sobre performance, tecnologia, parte de segurança, estética, a diferença dos modelos, enfim, para que você saia daqui sabendo tudo sobre esse carro. E vamos falar de design. É o que esse carro aqui tem de sobra, né? As linhas dele são muito atemporais, todos eles vêm com DRL em LED. Esse DRL, inclusive, que ele é escamadinho, assim, você fala, nossa, que coisa bonita, mas ele não é só beleza, tá? Ele tem muita eficiência também, principalmente se você usar só ele ligado à noite, você vai ver que farol que ele é, tá? Embaixo a gente tem aqui as setas também em LED e essa versão, por ser a versão topo de linha, tem os faróis full LED, né? Então aqui a gente tem farol alto e baixo em LED e aqui a gente tem o farol de milha também em LED, tá? Essa versão já acompanha também o lavador de faróis, que é um item de extrema importância também, se tiver sujo e tudo mais. E claro, front lip totalmente esportivo. Esse front lip aqui nessa versão, ele aumenta a agressividade, a esportividade do carro, fica bem bonito. Aqui a gente consegue ver também os sensores de estacionamento, que nessa versão ele também atua na parte do ADAS, né? Dos sensores de colisão e de leitura de pedestres. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso também. Aqui a gente tem uma grade que eu acho linda, linda, linda. Essa parte aqui é em colmeia, né? Que além de beleza, ela também é funcional, ajuda aí na entrada de ar também, nas partes mecânicas que precisam de ar, obviamente. E aqui em cima, né? O que há de mais belo, aí os 3 diamantes da Mitsubishi. Isso daqui vende sozinho muito carro, né, gente? Quem conhece sabe. Então aqui vindo para a parte da lateral, olha que coisa mais linda essa roda, aro 18, né? Lindas essas rodas mais escurecidas um pouco, né? O conceito que seria nas outras versões num cromado, né? Aqui a gente tem um ar um pouquinho mais escurecido, que também aumenta a esportividade do carro. Esse pneu, inclusive, que vem no Eclipse, ele é um pneu que a gente chama de pneu verde, ou seja, ele tem um atrito menor e ele dura muito mais, tá, do que pneus normais. Ele tem uma altura que, ao mesmo tempo que te dá esportividade, te dá muito conforto. Então é um pneu muito bom para você usar no misto, né? Tanto na cidade como no off-road aí mais leve, né? Se pegar uma estrada de chão aí, você vai ter um desempenho bem legal desse carro. E quando a gente olha aqui e fala de altura, aí a gente tem um outro ponto, um outro diferencial do Eclipse também, porque ele tem 21,5 centímetros de vão livre do solo. Isso nessa categoria é um grande diferencial, tá, gente? Você passa em qualquer lugar sem ficar raspando o carro, lombadas e valetas, você vai ter um desempenho bem interessante do carro também. Vindo para a parte de trás, a gente consegue ver um disco de freio de 35 centímetros de diâmetro, coisa que você não vai achar na categoria também. Você começa a ver nos detalhes que é um carro muito diferente em todos os aspectos. Na parte traseira a gente tem um aerofólio, né? Ele é como se fosse um SUV com conceito coupé. Ele traz essas linhas esportivas, né, no carro, mesmo nas outras versões. E claro, por ser a versão Black, ele também tem aqui um para-choque um pouquinho diferente na parte traseira, lanternas também em LED, sensores de estacionamento traseiro também. Lembrando que de série em todas as versões ele vem com câmera traseira também de estacionamento e linhas dinâmicas, ou seja, um carro bem completo. Equipado com motor 1.5 turbo, câmbio de 8 velocidades, CVT para te dar bastante conforto. E falando em conforto, suspensão independente na traseira, isso é um diferencial na categoria. E falando em diferencial, 5,3 metros é o que precisa para fazer a manobra completa, o melhor raio de giro da categoria. E para mostrar na prática que o Eclipse é um carro bom da cabeça aos pés, a gente tem aqui teto solar duplo. Você que tem o filho, sua filha, seu sobrinho, seu netinho, que gosta de andar atrás, quer abrir o teto solar, mas você não quer abrir o seu, não tem problema nenhum. Você vai ter como abrir o da criançada lá atrás, independente. Chaves no bolso e o carro não precisa da chave para abrir. Você aperta o botãozinho aqui, pronto, o carro está aberto. E vamos falar um pouquinho dessa beleza aqui. Olha o detalhe de acabamento desse carro aqui. A gente vê um monte de plástico por aí hoje em dia, né? Olha, soft touch, soft touch, soft touch. Aí a gente fala um pouquinho mais do painel depois. Couro muito confortável, costuras aqui prateadas. A gente tem detalhes em black piano, detalhes cromados, em black chrome. É um carro com muito acabamento, assim, extremamente sofisticado. A gente tem os ajustes aqui dos espelhos retrovisores com opção de abrir ou fechar. Isso é legal para quando você tá ali no trânsito parado, moto passando, moto vindo, moto indo,
fecha o retrovisor e tá tudo certo, você ficar muito mais tranquilo, tá? Aqui também todos os ajustes, né? Opção de abrir o vidro, fechar o vidro, opção de trancar o vidro também. Às vezes você tem aquela criança lá atrás que gosta de ficar abrindo o vidro, você não quer que abra, é só travar aqui e tá tudo certo. E claro, as travas aí das portas, opção de abrir e fechar. E aqui a gente tem um acabamento bem interessante também, que imita aí fibra de carbono, bem bonito, ele é texturizado, inclusive é bem legal mesmo. E aqui entrando a gente tem uma posição de dirigir muito confortável. Esse banco aqui ele realmente te abraça, é um banco semi-concha. E inclusive nessa versão aqui a gente tem um acabamento premium em camurça aqui, ó, e as laterais todas em couro, ajustes elétricos aqui. Nessa versão somente para o motorista, mas nas outras versões HPS para os dois bancos dianteiros, tá? Aqui a gente tem ajustes de altura, profundidade, ajustes da coluna, do encosto, né? Então você consegue achar a posição perfeita para você dirigir. Aqui a gente tem um volante com um acabamento muito interessante, esse couro perfurado aqui, ele dá uma precisão maior aí na pegada, né? E claro, o volante é multifuncional, então a gente tem aqui todos os comandos aí, opção de ligar e desligar chamadas, comandos de voz, né, volume aqui e opção de mudar, né, de faixas e tudo mais, né, toda a parte de multimídia. E nós temos aqui também o piloto automático, que nessa versão é o piloto automático adaptativo. Então você consegue aí determinar a distância que você quer manter do carro à frente e aí você bloqueia naquela velocidade e claro, tem o limitador de velocidade também, que aqui na cidade de São Paulo é um item que é bem interessante usar, porque a gente toma, né, tem radar em todos os lugares, então é importante você determinar aí um limite máximo de 50, você pode pisar até o final do acelerador, que ele não vai passar de 50, por exemplo. Vindo aqui no contexto, a gente tem os pedal shifters, né, para uma troca de marcha mais manual, mais esportiva, né? Isso é interessante para quando você vai descer aí a serra ou vai pegar alguma ladeira íngreme, é interessante você dar aquela reduzida, porque você mantém o freio, né, um pouquinho mais saudável e você reduz no freio motor, tá? É bem interessante usar isso daqui também e também para quem gosta de uma dirigibilidade mais esportiva, né? Aqui nós temos as aletas, né? A aleta aqui de faróis, farol alto, farol baixo, automático, né? E claro, de setas, né? Lembrando que é tudo em LED também. Esse carro, falando em farol, ele tem o Auto High Beam, que é aquele sistema que abaixa quando você está no farol alto na estrada, ele automaticamente abaixa se ele sente um carro vindo do outro lado. Também é mais um item de inteligência aí do carro. E aí, vindo para o outro lado, nós temos os lavadores aqui, né? Dianteiros e traseiros, né? Então tem o lavador do vidro, do para-brisa e do vigia, né? Então a gente tem a opção de fazer as lavagens e claro, ele tem o modo automático também, que ele percebe se está chovendo, ele vai usar o lavador, o limpador, né, no caso, de acordo com a velocidade da chuva também. E aqui nós temos vários botões que muita gente pergunta, né? Então vamos lá. Primeiro botão é o do FCM, né? Ou seja, o sensor de colisão frontal. Conforme você aperta ele, ele determina a distância que você quer manter do carro à frente e se você aperta e segura, ele desliga esse sensor, tá? É um sensor que vai te auxiliar aí, se ele perceber que pode ter um risco de colisão, ele vai primeiro acionar um alerta e, em segunda instância, se precisar, ele vai frear de fato o carro para você. O segundo botão é o aviso de mudança de faixa. Você já deve ter viajado em algum momento você estava com sono ali, deu aquela pescada, é muito perigoso isso, então o carro ele avisa se ele sentir que você está saindo de faixa sem dar seta, ou seja, ele vai entender que é uma mudança de faixa não voluntária. E aí ele vai te soltar um aviso sonoro para que você perceba e você retome a sua direção. Aqui a gente tem também controle de estabilidade de tração, que ele vem de série em todas as versões, e aqui você tem a opção de desligar. A gente só recomenda que você desligue se você realmente for um piloto ou for fazer alguma coisa que você sabe o que está fazendo, porque realmente são assistências, né? Justamente para te ajudar. Aqui tem os 3 botões do Head-Up Display. Você aperta aqui, ele levanta o Head-Up Display e é onde ele vai te mostrar alguns itens muito interessantes. Inclusive o Head-Up Display, ele herdou, né? Foi uma herança aí da Mitsubishi, dos caças, né? Que a Mitsubishi desenvolveu. Então eles colocaram
esse head-up display também no Eclipse. Você pode usar ou não, e ele sempre vai ter ali projeção, né, de algumas informações pertinentes aí para o motorista, de forma que você não precisa baixar a cabeça para ver. Então isso é bem interessante também. Ele tem sempre o velocímetro digital, ele te mostra as portas abertas e também, se você usar o piloto automático adaptativo, ele também vai te mostrar ali as informações de piloto automático. E voltando nos botões, aqui você pode ajustar, né, o brilho, se você quiser aumentar ou diminuir o brilho, e também a posição, né, a altura que você quer manter dessa projeção. Então, de acordo com a sua altura, você deixa ele aí de uma forma que fique mais confortável, né? Um pouco abaixo a gente tem os ajustes de facho do farol, né? Controle de altura aí do farol. Então você consegue ajustar de acordo com o peso do carro, né? Quando o carro está um pouco mais pesado, ele vai naturalmente aumentar o farol, e aí você consegue ter esse ajuste todo. E por fim, o botão de abertura do porta-malas, que nessa versão, né, a partir da versão HPS, a gente tem a tampa elétrica do porta-malas que pode ser aberta diretamente aqui por dentro. E aqui a gente tem os botões aqui de computador de bordo também. O computador de bordo desse carro é bem completo, ele tem todas as informações, inclusive o TPMS, né, que é um item que te avisa se precisar calibrar os pneus. E aí a gente faz um gancho aqui para o multimídia, porque se precisar calibrar os pneus, você vem aqui no TPMS e você já vai ter a informação de qual pneu que precisa ser calibrado. Olha que fantástico. Ele te dá, além da pressão de cada pneu, ele te dá também a temperatura. Então são itens aí que às vezes a gente acha que não são importantes, mas é muito mais fácil você saber qual pneu tem que calibrar do que ficar vendo um por um também, né? Então, praticidade, isso que o Eclipse te entrega, né? E aí, falando um pouco mais do multimídia, é um multimídia de 12,3 polegadas, né? Uma tela capacitativa aqui com um sistema Android 9.0, né? Então aqui a gente tem Android Auto, Apple CarPlay, tudo sem fio. Você vai ter a praticidade aqui de entrar no carro e ele já fazer toda a conectividade que você precisa. E ele já tem também nessa versão o GPS offline, né? Através do sistema iGo aqui. É bem interessante esse multimídia e completinho. Se você precisar, a gente tem entradas USB e o USB-C aqui no painel do carro. E logo abaixo, carregador por indução. Um diferencial aqui no Eclipse é que ele tem ventilação. Poucos carros com carregador por indução de série já tem ventilação. Então aqui seu celular não vai esquentar, não vai travar, não vai te deixar na mão. Aqui nós temos também o ar digital e dual zone. Então, sua esposa que é mais friorenta, você que é mais calorento, ninguém vai ter briga. Cada um determina a sua temperatura aí e fazem a viagem em paz, né? Descendo um pouco mais aqui, a gente tem o câmbio, né? Simula 8 velocidades, um CVT, então a prioridade dele é o conforto, mas você tem um desempenho muito interessante porque são 8 velocidades, nada de 5, 6, são 8 velocidades. Aqui a gente tem aquecimento dos bancos dianteiros em 2 estágios e muita gente acha que aqui no Brasil não usa aquecimento. Você já teve dor na lombar? Rapaz, isso aqui ajuda e muito. Falo por experiência própria porque eu tenho muita dor na lombar e quando eu uso aqui o aquecimento ajuda 90% de melhora quando você usa o aquecimento dos bancos. Então fica a dica aí. Aqui a gente tem também o seletor de tração e aqui eu queria puxar um pouquinho da sua atenção porque não é só um AWD normal, esse carro não é um 4x4 de shopping. Aqui é um 4x4 de verdade. Esse sistema SAWC foi herdado do Lancer Evolution lá que ganhava os ralis de velocidade. Então aqui a gente tem um sistema de tração extremamente eficiente, rápido e que vai te entregar tudo que você precisa dentro de um sistema de tração que seria o AWD, né? Só que aqui é o SAWC, ou seja, Super All-Wheel Control, sistema de tração muito melhorado dentro de tudo que a gente tem hoje nessa categoria de SUV. E eu falei mais cedo um pouquinho aí dos tetos solares e tudo mais. Olha que experiência bacana você poder abrir 1 e 2 tetos solares. Então, quem viaja atrás tem uma experiência independente de quem está na frente, né? Eu posso fechar o meu teto dianteiro aqui, se eu não quiser tomar aquele banho de sol, e atrás a criançada vai ficar à vontade aí com o teto solar independente deles. E claro que o dianteiro também abre o vidro, tá? Então aqui a gente tem a opção de abrir não só o teto, né? Não só panorâmico, mas você também abre o vidro e você pode ter uma experiência bem bacana aqui. Só não pode sair do teto solar, pelo amor de Deus. Um item que ajuda muito no conforto
é esse encosto de braço aqui, couro de ótima qualidade também, segue a mesma linha de costura dos bancos, então visualmente falando também é muito interessante. E aqui a gente tem espaço, hein? Dá para colocar aquela moedinha que você vai dar para o rapaz lá que vai lavar o seu vidro lá no farol, a sua chave de casa para você não perder junto com o restante das coisas e, claro, dá para guardar bastante coisa aqui. Porta-copos aqui centrais, eles também são bem interessantes porque eles têm algumas aletas aqui que ajudam a moldar o copo, então ele não vai ficar sambando, né? Ele vai ajustar independente de como for o copo, né? Bem legal. E falando em segurança, o Eclipse Cross, ele sabe muito bem desse item, né? A gente tem 7 airbags aqui, então são airbags frontais para quem vai aqui na frente, laterais de banco, de cortina, que vão até lá atrás, e de joelho para o motorista. Além disso, ele tem o piloto automático adaptativo, como eu já falei, o sensor de colisão frontal, o aviso de mudança de faixa, aviso de ponto cego nos retrovisores e, claro, todos os sensores aí de estacionamento dianteiro, traseiro e a câmera de ré com linhas dinâmicas que ajudam bastante também. Aqui a gente tem um freio de mão que ele tem o auto hold, isso aqui é um item de conforto e ajuda muito no dia a dia. E você parou o carro no farol, usou o auto hold, você pode tirar o pé do freio, mesmo engatado no drive, que ele não vai andar. E independente do auto hold, o carro também tem um assistente de descida em rampa. Então ele não vai descer se você parar engatado numa ladeira, o carro não vai descer, ele vai te dar o tempo de tirar o pé do freio e acelerar tranquilamente. Falando um pouquinho mais de conforto, eu ajustei o banco dianteiro aqui para o meu tamanho. Eu tenho 1,87 e eu posso te garantir que aqui eu tô bem confortável, tá? Que a gente tem um espaço interno garantido pelo entre-eixos, né, de 2,67 m. Isso garante aí um espaço bem bacana aqui atrás. A gente emenda um pouquinho na parte de segurança, porque aqui atrás a gente consegue perceber o quão seguro que a gente fica graças ao sistema RISE também, né, que é um sistema de absorção de impacto e de estrutura do carro, ou seja, a cabine sempre vai estar protegida, independente de colisões laterais ou frontais. Se for uma colisão frontal, o carro vai direcionar a parte de motores para baixo, todos os pedais e barra de direção eles são colapsíveis, então eles quebram se tiver algum tipo de colisão frontal. E claro, as portas têm barras muito reforçadas aqui, então se tem algum tipo de colisão lateral também, a cabine é a parte que vai estar mais segura aqui do carro, né? Obviamente que a Mitsubishi se preocupa muito mais com a segurança de quem está dentro, né? Vida em primeiro lugar sempre. E aqui, não se engane, muita gente acha que o Eclipse Cross não tem saída de ar para a parte de trás. Realmente, visivelmente não tem. Tem embaixo dos bancos e vou te falar, isso ajuda e muito na circulação de ar aqui da parte de trás. A gente não costuma ter reclamação sobre isso não, tá? E você quer carregar o seu celular, você tem duas entradinhas aqui atrás, ó. Uma USB normal e um USB-C para os celulares mais novos aí, para os carregadores mais novos também. E você que aumentou a família ou tá pensando em aumentar a família e quer fazer um babyzinho, aqui a gente já tem Isofix nos dois bancos laterais traseiros e eles também têm o top tether lá atrás, que vai impedir aí da cadeirinha do seu filhote ficar balançando. E quando você tá com a mão ocupada e precisa abrir a tampa do porta-malas, como é que você faz? Como é que você faz? Dá um chutinho. Ele abre, ó que praticidade. Isso já vem de série nas versões HPS 4x4 e na versão Black. E falando de porta-malas, da cabeça aos pés, 570 litros. Na ficha técnica você vai encontrar informação de 473 litros, que é esse espaço aqui, ó, até o tampão. E obviamente que você tem a opção de abrir, tirar o tampão, deixa atrás de qualquer porta, não vai ocupar espaço de ninguém. E se ainda não for suficiente o porta-malas e você quiser levar mais coisa, muito prático também. Puxou aqui, ele faz um rebatimento total e é fácil de fazer também. Puxou aqui e você leva tudo que você quiser e mais um pouco ainda. E aí na hora que você for embora, você tem a opção de fechar a tampa simplesmente ou fechar e já trancar o carro. Olha que legal. Tá com a chave perto, apertou, ele vai fechar, já vai rebater os retrovisores e já vai trancar o carro. E o Eclipse Cross tem várias versões, cada uma para uma necessidade e para um bolso. A gente começa na versão Rush, que já tem o essencial, né? Motor 1.5 turbo, câmbio de 8 velocidades, carregador por indução,
multimídia com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Então você já vai ter aí o que você precisa para entrar no Eclipse Cross. Agora, se você gosta um pouco mais de conforto, quer um banco em couro de série, ajustes elétricos, head-up display, aí você já vai para a versão HPE, que também já traz pedal shifters aí para troca de marcha, freio de mão elétrico, acendimento automático dos faróis de chuva e faróis em Full LED. Agora, Luiz, faço questão de um teto solar, conjunto hadas, aí é a versão HPS, que tem 4x2, 4x4 e o 4x4 Black. Então você vai ter tudo isso desde as versões HPS. Esse é o Eclipse Cross, completo, moderno, sofisticado, com muita performance, muito desempenho e para mim o melhor SUV que você vai ter hoje na categoria. Esse aqui foi o review da Brabus Mitsubishi. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, manda aí, manda sua opinião pra gente, que a gente vai ficar muito feliz em bater um papo com você. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Drive your ambition, Mitsubishi Motors.